Olá pessoal, então vamos agora olhar o outro texto que a gente tinha prometido, que é o texto do Bernard e Sacker, certo? Do Bruce Bernard e Marilyn Sacker. Bom, então deixa eu abrir aqui já o tecladinho embaixo. Estamos aqui na nossa sexta semana, certo? Então, cadê você e você, certo? Mas por que não fica esse tecladinho? Pera aí. Aí. Meu Deus. Agora sim. Muito bem. Estamos aqui no nosso capítulo 3. A gente vai olhar um pouco mais rápido esse texto, porque ele repete muitas coisas que a gente já viu. Seja como for, só para vocês ficarem atentos ao inglês, então, intervalo, oitava, uníssono, justo para a gente, né? Perfeito é justo, maior, menor, ou seja, intervalos perfeitos maiores e menores, consonância e dissonância, intervalos aumentados e diminutos, intervalos enarmônicos, trítono, inversão dos intervalos, intervalos compostos, intervalos simples, sistemas de afinação, intervalo melódico, intervalo harmônico e transposição. A gente vai dar prioridade apenas a alguns desses conceitos, desses tópicos. Então a gente já viu aqui como que a gente classifica os intervalos com números, né? A gente já fez os exercícios da Débora Gurgel, por exemplo. A gente viu que depois a gente classifica os intervalos em justos, maiores, menores e aumentados. Entretanto, aqui ele mostra uma tabela muito legal que tem o tamanho exato em semitons de cada intervalo. Então a gente tem o uníssono justo ou 0 semitons. Uma segunda menor deve ter meio tom. Uma segunda maior deve ter 2 semitons, portanto, um tom. E ele dá aqui, ó, um exemplo do grau da escala. Então, onde eu vou ter uma segunda menor? Eu vou ter entre o sétimo e o oitavo grau. Se eu estivesse em Ré bemol maior, então eu vou imaginar que o Dó é o sétimo e o Ré bemol é o oitavo, certo? Então seria 1, 2, 3, 4. Opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. E assim sucessivamente. Então ele está dizendo que entre o primeiro e o segundo, então Dó maior, Dó, Ré. Entre o primeiro e o terceiro de uma escala menor. Então em Dó menor, Dó, Mi. E tem 3 semitons, um tom e meio. Terça maior, o primeiro e o terceiro grau da escala maior. 4 semitons, portanto 2 tons. Aí, quarta justa tem 5 semitons e é a distância, como um exemplo conveniente, entre o primeiro e o quarto grau das duas escalas, tanto maior quanto menor. Né? Tanto faz, Dó maior ou Dó menor, vão ter. Quinta justa, entre o primeiro e o quinto grau de qualquer escala maior ou menor. Né? Se for outra fundamental também. Né? Toquei em Lá menor, mas enfim. 7 semitons. Então, sexta menor, 8 semitons. Sexta maior, 9 semitons. Divide sempre por 2, você vai saber quantos tons tem. Então, 8 dividido por 2, 4 tons. 4 tons e meio. 5 tons. 5 tons e meio. 6 tons. Que é a escala 1/8. Certo? E aqui os graus de referência. Então isso aqui é interessante. Consonância e dissonância a gente já viu no outro texto, eu falei na aula, mas também não custa reforçar. Então o termo consonância e dissonância é definido, são definidos na verdade, de vários modos, dependendo do contexto. Claro, a gente falou sobre isso. Então, dependendo do contexto, algo pode ser chamado de consonância ou dissonância. Já falei que, por exemplo, na Renascença,
e na Idade Média a quarta era considerada um intervalo, um período, né? O início da polifonia, a quarta era considerada, principalmente na Renascença, era considerada dissonância. Né? Depois, hoje em dia, a gente não ouve uma quarta mais como dissonância, mas a quarta tinha que resolver na terça. Né? Enfim, ou na quinta, mas normalmente na terça. Enfim, aí os intervalos diminutos e aumentados, a gente já viu, né? Essa tabela aqui é boa porque você olha, você sabe que uma quarta justa tem que ter 5 semitons. Se uma quarta tiver 6 semitons, por exemplo, então em vez de Dó Fá tiver Dó Fá sustenido, opa, então eu já percebo que é uma quarta aumentada. Né? Esse é um jeito, a gente conta os semitons. Mas mais pra frente a gente vai ver um jeito bem melhor, um atalho para a gente ficar cada vez mais fluente nos intervalos, que esse é o nosso intuito. Aqui ele está mostrando os intervalos diminutos, a gente já viu isso bastante. Sextas menores, quintas aumentadas. Então o jeito que ele grafa aqui, minor six, augmented fifth, ou seja, quinta aumentada, né? Enfim, ele está dizendo aqui, ó, uma terça maior, Mi, Sol sustenido. Mi, Lá bemol não é terça maior, óbvio. Mi, Lá será Mi, Fá, Sol, Lá. Quarta, sempre. Aí eu tenho que classificar que quarta é essa e eu vou descobrir que é uma quarta diminuta. Né? Quarta diminuta que equivale a... que tem dois tons e meio de diferença... Não, 2 tons de distância é uma quarta diminuta. A quarta deveria ter 4 semitons e não 3. Né? É isso. A quarta deveria ter 5 semitons e não 4. Aqui tem 4. Bom, seguindo o trítono. O trítono, por que chama trítono? Porque são 3 tons. Então, se você pega Dó, Fá sustenido, tem 1 de Dó para Ré, mais 1 de Ré para Mi e mais 1 de Mi para Fá sustenido. E divide a escala oitava, que tem 6 tons, como a gente viu, exatamente na metade. Né? Então, sempre que você tem uma oitava, você pega o trítono, divide exatamente na metade. Certo? Para você pensar no trítono, você pode pensar na quarta aumentada ou na quinta diminuta. Se você harmonizar para Sol bemol, é como se fosse a quinta que desceu meio tom. Então, tanto quarta aumentada quanto quinta diminuta, aqui eu Fá sustenido, Dó, uma quinta diminuta. Lembra, invertendo o intervalo, aumentado vira diminuto, quarta vira quinta, somados dão sempre 9. Tudo bem aqui, aí ele vai falar justamente sobre as inversões, né? Justo fica justo, menor fica maior, diminuto fica aumentado, aumentado fica diminuto, uníssono vira oitava, segunda vira sétima, terça vira sexta, quarta vira quinta, quinta vira quarta, sexta vira terça, sétima vira segunda e oitava vira uníssono. Pronto, só olhar aqui. Tem uma sexta invertida, vira terça menor. Isso a gente já viu e tem aquele vídeo falando só sobre isso. Então eu não vou. Eu tenho uma sétima diminuta, invertida vira uma segunda aumentada. Muito elementar. Sétima diminuta, certo? Ré sustenido, Dó. É uma sétima que tem som de sexta menor, né? Mas é uma sétima. Então quando inverte, tem som de terça menor, mas é uma sétima diminuta, portanto, segunda aumentada. E assim sucessivamente. Intervalos compostos, a gente já tinha visto que quando você passa de uma oitava, o intervalo chama composto. Então eu tenho oitava, Dó, Dó. Aí o próximo, nona, Dó, Ré. Depois Dó, Mi, Dó, Fá, décima primeira, décima segunda, e assim sucessivamente. Certo? Equivalente. A nona equivale à segunda, a décima terça, a décima equivale à terça, a décima primeira à quarta, a décima segunda equivale à quinta, só com uma oitava acima. Então a gente pode dizer décima segunda ou quinta
uma oitava mais uma quinta, porque eu imagino que é uma oitava até o dó e depois tem desse dó oitava acima e aqui uma quinta. Então posso falar dos dois jeitos, certo? Bom, aqui eu quero comentar um pouquinho mais, mas também não vou muito a fundo não. Depois eu vou deixar, principalmente em relação a Just Intonation, tem um vídeo que eu vou deixar na descrição. Vocês podem assistir com a legenda, transforma a legenda para português em automático, dá para entender um pouquinho. Mas também é um pouco complicado, mas a gente não precisa ir muito a fundo, porque vocês vão ver que a conclusão do próprio vídeo diz que é um pouco complicado. Mas o Jacob Collier, por exemplo, tem brincado um pouco com a Just Intonation. A gente vai ver o que é isso já já. Bom, então nem todos os intervalos são exatamente do mesmo tamanho que eles são hoje, né? Eles são do mesmo tamanho que são hoje. Nem sempre eles foram assim em tempos anteriores. Na verdade, os tamanhos foram diferentes e em muitos casos perceptíveis, né, à audição. Vários sistemas de afinação durante os séculos ditaram, né, a distância entre os intervalos das alturas, né, os intervalos musicais. Bom, hoje em dia, né, atualmente, nos tempos modernos, a gente tem o sistema de afinação que é o temperamento igual, certo? A gente tem o temperamento que a gente fala só, mas é o temperamento igual porque a gente vai ver que tem o temperamento que não é igual, que foi quando surgiu, o temperamento estava em desenvolvimento, digamos assim. E por que esse temperamento igual, né, a gente vai ver daqui a pouquinho o que ele é exatamente, mas enfim, hoje em dia ele é aceito como o padrão, isso é o que importa, principalmente nas músicas ocidentais, assim dizendo, né, do mundo ocidental. Entretanto, na história da música, a história da música revela que teve uma variedade de métodos precedentes ao temperamento igual. Muitos deles ainda são usados mesmo hoje em dia, né? O primeiro deles, atribuído ao século 6 a.C., ao filósofo, matemático e, enfim, Pitágoras, né? É um sistema que se baseia na quinta justa, né? Na quinta pura. E essa quinta pura, ela vem da série harmônica. Então, quando você pega uma oitava e você pega a terça parte, você vai ter essa quinta justa, certo? Então, na série harmônica, você tem a fundamental, depois você tem uma oitava, depois você tem a quinta. Né? Então, vai se basear nessa relação de quinta justa aqui, que acontece entre o primeiro harmônico e o segundo e o terceiro harmônico, né? Da série harmônica. Só que quando você vai empilhando quintas, o que acontece é que as notas ficam mais agudas do que elas deveriam ser quando você divide temperadamente, ou seja, quando você pega uma oitava e divide em partes iguais em cada semitom, quando você vai empilhando as quintas, vai criando uma defasagem para cima se você empilha as quintas ascendentemente e uma defasagem para baixo se você empilha descendentemente. E isso é o suficiente para a gente entender hoje em dia que dá uma diferença, ou seja, se eu pego esse Dó, depois esse Sol, esse Ré, estou empilhando quintas, depois Lá, quinta acima, Mi. Esse Mi não vai ser esse Mi que a gente está ouvindo aqui, ele vai ser um Mi um pouco mais agudo. Da mesma forma, se eu pego esse Mi aqui temperado, tá? Esse Mi, frequência X, aí eu quinta baixo, Lá, quinta baixo, Ré, quinta baixo, Sol, quinta baixo, Dó. Esse Dó não vai ter essa mesma afinação de frequência, vai ter diferença de cents, vai ter diferença de comas, né? Então, no sistema temperado, não, temperado igual, a gente aproxima para poder tocar em todas as tonalidades, tá? Basicamente é isso, não precisamos aprofundar muito. A entonação pura ou just intonation, desenvolvida lá no 15º, no século XV, né?
Zarlino é um teórico que fala dessa afinação, e o Nicola Vicentino fez até um piano que tinha um teclado, né, um cravo que tinha todas as notas cromáticas e as afinações, né, então tem 30 e tantas notas dentro de uma oitava, e é um sistema que se baseia nos intervalos puros. Então, a quinta justa vai ser a mesma quinta pitagórica, mas o Mi, se a gente empilhar daquele jeito que eu falei até chegar no Mi, então Dó, quinta acima, Sol, Ré, Lá, Mi. A afinação desse Mi vai estar muito aguda. Então, se essa afinação que vai estar muito aguda não vai servir para colocar ela aqui. Então o que, que eles fazem? Acaba que se a gente pensar em comas, comas são microtons que dividem a oitava em mais partes do que 12. Se eu não me engano, são 32 comas para uma oitava. Tá? Eu não tenho certeza. Também não, a gente não usa isso, então não tem nenhum problema não saber. Mas o que importa é que a coma é um intervalo perceptível ao ouvido. Né? Assistam o videozinho que tem na descrição, que vocês vão ver, eles montam uma animação fantástica, dá para você ouvir a diferença. Né? O que importa saber é que no sistema de just intonation ou de entonação pura, justa, afinação justa, né? Você vai ter essa terça aqui, vai soar mais ou menos como soa para a gente, né? Porque a gente já faz esse temperamento. Mas se você pegar essa terça e fizer um intervalo justo, né, just intonation, se você fizer um intervalo puro acima, você vai chegar num si mais agudo do que o si que a gente usa no temperamento. Assistindo o vídeo vocês vão entender. O que importa é entender que essas pequenas alterações que são feitas para a terça ficar pura vai fazer com que ou ela fique uma coma abaixo ou uma coma acima do temperamento. E aí quando você vai andando na música, toda vez que você chega nessas notas, você vai mudando o centro tonal. Então, enfim, mudando quartos de tom, né? Você vai mudando essas comas. Mas mesmo assim, deixa eu ver se é um quarto de tom. Não, não sei se uma coma é um quarto de tom. Eu acho que é. Então seriam 48 comas para uma oitava? Talvez. Não me lembro, tá, gente? Não faz a menor diferença nesse momento. O que importa é a gente entender que na Just Intonation é um pouco diferente da afinação pitagórica e entender que depois disso, então no século XV, já na época barroca, a gente, no começo do barroco e durante o barroco, a gente vai ter um sistema chamado de temperamento desigual. E esse temperamento que não é igual, ele era feito mudando algumas notas. Então eles mantinham a pureza das terças e das quintas, mas não, eles abriam mão da pureza de algumas terças e algumas quintas. A pureza quer dizer aquela afinação de acordo com a proporção. Né? A just intonation, ela pega uma corda, por exemplo, e ela baseia a afinação na divisão daquela corda específica por proporções. Metade, um terço, um quarto, né? E então cada nota que você vai pegar vai gerar essas notas um pouquinho abaixo ou um pouquinho acima do que a gente está acostumado, uma coma abaixo ou uma coma acima. No temperamento desigual, eles pegam uma fundamental e aí eles ajustam algumas notinhas para cima ou para baixo para dar para não soar desafinado e conseguir tocar inclusive instrumentos junto com voz, instrumento com outro instrumento, tal. Então esse teórico aqui citado, ele escreve no ano de 1691 um pouquinho sobre o temperamento musical. Bach vai escrever aquela peça do cravo temperado, mas um fato legal é que, ao contrário de que muita gente pensa, é o que ele está dizendo aqui, como a gente supõe, provavelmente Bach escreveu a peça do cravo bem temperado num cravo que era temperado parcialmente só, então que soava um pouquinho desafinado, né, de um temperamento desigual. O temperamento que divide
os 12 semitons em partes iguais só vai de fato ficar dominante, digamos assim, a partir do século XIX. Tá? E, enfim, apesar da padronização dos intervalos no sistema temperado, que prevalece hoje em dia, que é o sistema que prevalece hoje em dia, é interessante historicamente saber que para a construção de instrumentos nem sempre foi assim, né? E que outras aplicações dos sistemas, novas aplicações do sistema de afinação continuam a ser desenvolvidas. Como eu falei, músicos estão sempre explorando essas possibilidades. Eu falei do Jacob Collier, mas tem compositores como John Patch ou o próprio, não estou lembrando o nome dele agora, que tem uma composição junto com o Lou Harrison, vários, né, compositores criaram suas músicas baseadas nesses sistemas antigos, explorando como base para novos estilos musicais no século XX, né? Não, né? Enfim, eu vou, antes de seguir para esse... Deixa eu ver, falta muito ainda do texto? Acho que não. Então vou seguir mais um pouquinho. Só tomar mais um golinho de água, peraí. Isso. Então, para a gente obter fluência nos intervalos, a gente precisa trabalhar com as memórias. Então a gente tem que usar nossa memória tátil, nossa memória visual de olhar o teclado ajuda muito, não importa que instrumento você seja, seu instrumento principal de fluência, o teclado ajuda muito na teoria intervalar, é fundamental para você ser arranjador, compositor, analista, tudo. Para a gente ser músico, a gente precisa saber ter o teclado, pelo menos visualmente. Eu não consigo reproduzir a música da forma que eu queria no teclado. A guitarra, que é meu instrumento, é muito mais fácil, muito mais fluente. Mas você tem que dominar minimamente. Então você vai usar o visual aqui, o tátil e o visual do seu instrumento principal. Você vai usar sua memória auditiva e você vai usar a memória visual na partitura. O que é muito legal dessa parte do texto deles é que ele vai dar alguns truques que podem ajudar vocês a ficar mais fluente na leitura na partitura, ajudar vocês a enxergarem mais rápido que intervalo é aquele, sem necessariamente, embora você possa fazer isso, pensar no instrumento e no teclado. Então aqui ele está mostrando que nós temos terças, quintas e sétimas. Então note que terças, quintas e sétimas escritas, né, ou quando escrevemos, elas ocupam sempre ou duas linhas ou dois espaços. Então tá vendo? Ó, a terça, dois espaços, terça. Duas linhas, terça, tá vendo? Agora aqui, salta um espaço no meio, mas é espaço e espaço, com um espacinho no meio, quinta. Linha, salta uma linha, linha. Quinta também, tá vendo? E a sétima vai saltar duas linhas ou dois espaços. Então, bateu o olho. Mi e Ré. Você não precisa nem saber que intervalo é esse. Se eu tirar a clave aqui, eu vou bater o olho. Essa nota e essa vão gerar sempre uma sétima. Tem duas linhas no meio ou dois espaços no meio. Deu para entender qual que é a técnica? Então, dois espaços ou duas linhas contíguas que a gente fala, terças. Dois espaços ou duas linhas com um espaço ou linha no meio, quinta. Com dois espaços ou duas linhas ou dois espaços no meio, sétima. Tá? Sem classificar, isso é para bater o olho e sem saber a qualidade, é só para saber qual é o tamanho do intervalo. Tá? Próximo passo. Segundas, quartas e sextas e oitavas envolvem uma nota na linha e a outra no espaço. Então, ó, a segunda, linha e espaço. Segunda. Espaço linha. Segunda. Linha, aí, espaço. Com uma linha e um espaço no meio, tá vendo? Então, linha e espaço sem saltar nada, segunda. Linha e espaço, saltou um pouquinho, é quarta. Espaço linha, saltou um pouquinho, quarta também. Sexta. Espaço, linha, só que saltou um e meio aqui no meio, né? Quase isso, né? Saltou maior. Então você já bate o olho, sexta. Aqui.
linha, espaço, sexta. E agora a oitava, linha, salta 1, 2 e meio, né? Então salta 2 linhas e mais um pedacinho. Ou se você quiser pensar, 1, 2, 3 espaços. Então, quando era a sétima, era assim. Quando é a oitava, é assim. Tá vendo? Mas é linha, espaço ou espaço, linha. Isso ajuda muito visualmente a gente a classificar mais rápido os intervalos. Bate o olho, já sabe o que é. Bate o olho, vê quarta. Bate o olho, sexta. Bate o olho, segunda, terça, né? Além disso, depois que a gente já faz essa primeira classificação, tem mais um macetezinho muito legal. Quartas, quintas e oitavas são acidentes, são intervalos perfeitos, justos, certo? Serão justos se tiver o mesmo acidente. O que é isso? Com uma exceção, quando tem si e quando tem fá. Mas o que ele está dizendo aqui? Então, eu tenho o mesmo acidente aqui, que é nenhum e nenhum, tá vendo? Não tem acidente aqui, não tem acidente aqui. É quarta. Não tem si envolvido e nem fá envolvido embaixo, tá vendo? É ré e sol. Então, justo. Se os dois são sustenidos, quarta justa também. Mi e lá. Não tem nem si e nem fá envolvido. Então, também não justo. Sem nada e sem nada, tá vendo? Mi natural, lá natural. Mi bemol, lá bemol. Mesma coisa, tá vendo? É o mesmo acidente. Então, as quartas, quando são assim, vão ser sempre justas. Quando chega no Fá, aí desanda a maionese. Porque o Fá para o Si é um trítono. Então o Fá é a exceção. Quando tem o Si envolvido ou o Fá. E aqui vai ser nas quintas é o contrário. Quando o Si está embaixo, tá vendo? Está envolvido de novo Fá e Si. Então, quartas e quintas não tem Fá, nem Si e nem Si nem Fá, ou seja, Fá Si e nem Si Fá. Se tiver o mesmo acidente, ou seja, nenhum ou os dois sustenidos, os dois naturais, os dois sustenidos ou os dois bemóis, vai ser justo na quinta, na quarta. Muito bom, né? E oitava também. Ele não dá nenhum exemplo de oitava aqui, mas também vai ser. Se a gente olhar aqui, a gente vai ver que é uma oitava justa, os dois são iguais. Se eu botar sustenido aqui, também vai ser a oitava justa, né? Se eu colocar sustenido no Fá aqui e aqui, vai ser a oitava justa também. Isso ajuda porque daqui a pouco eu tenho mais um macete. Peraí, vou esperar, fazer na ordem dele. Segundas são maiores e as sétimas são menores se os acidentes são os mesmos, com exceção de Mi, Fá e Si, Dó. Né? Pode ser Mi, Fá ou Fá, Mi, que gera a sétima, Si, Dó, segunda, ou Dó, Si, que gera a sétima. Então, as segundas serão, com os mesmos acidentes, serão sempre maiores e as sétimas sempre menores. Vamos ver. Sol, Lá, segunda maior, não preciso nem pensar. Não tem Si, não tem Fá, não tem Dó, né? Não está envolvido Mi, Fá como segunda, ou Fá, Mi como sétima, Si, Dó como segunda, Si, Dó como segunda, ou Dó, Si como sétima, ou Mi, Fá como segunda, Fá, Mi como sétima, tudo vai ser sempre ou segunda maior ou sétima maior se tiver o mesmo intervalo. Então, ó, Fá, Sol, vou tocar na oitava certa. Sol, Lá. Se for Sol sustenido, Lá sustenido, também vai ser segunda maior. Lá natural e Si natural, os dois naturais, também. Lá bemol, Si bemol. Tá vendo? Tudo segunda maior. E se continuar também vai dar na mesma. Né? Se você fizer Dó bemol, Ré bemol, também dá segunda maior, né? Escrito. Só vai ser segunda menor quando tiver Mi envolvido, que aí é Mi, Fá e Si, Dó. Tá? Nas sétimas é o contrário. Sempre que você tiver uma sétima com acidentes iguais, vai ser sétima menor, justamente porque é a inversão da segunda. Isso é meio óbvio, né? Mas, então se eu tenho Ré, Dó, os dois são naturais, portanto, sétima menor. Ré sustenido, Dó sustenido, também, porque os dois são sustenidos. Mi e Ré, mesma coisa. A única exceção vai ser quando for construído sobre o Fá ou sobre o Dó, certo?
que é Fá, Mi, é Fá, Mi e Dó, Si. Beleza? Isso é bem interessante. Por fim, a gente tem... Não, tem mais dois. A gente terças construídas em Dó, Fá e Sol, fácil de decorar, né? Dó, Fá e Sol, que tiverem o mesmo acidente, vão ser sempre maiores. Só essas três, construídas sobre o Dó, então Dó e Mi sem acidente maior. Dó bemol, Mi bemol, também vai ser terça maior. Se for Dó sustenido, Mi sustenido, terça maior também. Aí, Fá, Fá, Lá, terça maior. Fá sustenido, Lá sustenido, também. Se for Fá bemol, Lá bemol, terça maior também. E se for Sol bemol, Si bemol, porque ele disse terças construídas sobre o Dó, sobre o Fá e sobre o Sol, com mesmos acidentes, serão sempre maiores. Todas as outras serão menores. Então pronto, não é Dó e tem o mesmo acidente, ou seja, Ré e Fá. Ré sustenido, Fá sustenido, terça menor. Mi, Sol. Mi bemol, Sol bemol. Pode ser qualquer uma. Ré, Si. Si, Ré no caso, né? Invertido. Si, Ré. Não é Dó, não é Fá, não é Sol, vai ser terça menor. Si sustenido, Ré sustenido, terça menor também. Viu como dá certo? Sextas, que as notas superiores forem Dó, Fá e Sol, as mesmas, Dó, Fá e Sol, serão menores. Óbvio, a terça maior é a inversão da sexta menor. Então, claro que tudo que era terça maior, quando for invertido, vai ficar sexta menor. Então, toda sexta que tiver Dó, Fá e Sol vai ser menor. Todas as outras vão ser maiores, porque são a inversão desses daqui. Beleza? E a dica melhor de todas para a gente encerrar o vídeo. Você pode rapidamente determinar a qualidade de outros intervalos, reduzindo os intervalos ao mesmo acidente. O que isso quer dizer? Ele vai... Então, são dois... Pegou um exemplo aqui. Mi bemol e Dó sustenido. Como que eu vou classificar esse intervalo? Mi bemol, Dó sustenido. Eu sei que é Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Eu sei que é uma sexta. Não tem erro. Já olhei aqui, ó, aquele esquema também. Pulou uma linha e meia. Então, 2 linhas e meia, né? Tá no linha espaço com salto razoável. Sexta. Só que sexta é essa? Então, olha o processo. Reduz ao mesmo intervalo. O que é o mesmo intervalo? Como se fosse Mi e Dó. Eu saberia que tem Dó envolvido, saberia que é ter sexta menor. Portanto, se tá para cima, se fosse Dó sustenido, seria sexta maior. Só que, além de tudo, ainda desceu meio tom desse daqui. Do Mi veio para o Mi bemol. Portanto, é mais comprido ainda do que o maior. É maior do que o maior. Portanto, é uma sexta aumentada. Tem som de sétima menor, mas é sexta aumentada. Deu para entender o processo? A gente pode pegar qualquer outro exemplo de notas que tenham duas alterações distintas, ignora o que ele disse aqui, o que está escrito, né? Olha como se fosse o mesmo intervalo, tá vendo? Como se fosse o mesmo intervalo, e depois transforma. Eu poderia pensar aqui no caso o mesmo intervalo, chamar os dois de sustenido, mas isso não ia me ajudar muito, óbvio. Envolvendo Dó, eu saberia que Dó sustenido, Mi sustenido é sexta menor. Só que aí do sustenido vai vir para o natural, sexta maior, Dó sustenido, sexta, Mi natural, sexta maior, vai descer mais meio ainda, vai virar sexta aumentada. Dá também. Mas, enfim, ver qual é o jeito que funciona melhor para você. Isso é mais uma ferramenta para você ficar fluente nos intervalos. Tudo bem? Então, a gente pode voltar, encerrar o vídeo. Acho que a gente falou bastante sobre a teoria intervalar. Vocês já cansaram de ver a importância dessa teoria intervalar. Para ficar fluente em harmonia, tem que ser fluente em solfejo. Não solfejo melódico do intervalo, mas saber falar o nome e classificar esse intervalo na pauta, no instrumento, e obviamente isso vai facilitar a gente também
ouvir, né, melhor. Tudo bem? Então, até o nosso encontro síncrono. Hoje é segunda-feira, na verdade ele se encontra amanhã, então. Um grande abraço.